Olá, seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube, O Casal Martini. Aqui nesse canal nós te ajudamos a restaurar o seu casamento em uma união de amor, respeito e fé. E hoje o tema do dia é Sexualidade no casamento cristão. É isso aí. É um assunto bem polêmico, né? Mas a gente resolveu abordar esse tema porque é um tema que muitos casais, principalmente os cristãos, têm muita dúvida. Então fique com a gente até o final, porque nós vamos abordar vários pontos que eu tenho certeza que vai tirar suas dúvidas em relação a isso. E o último ponto é o mais importante. O primeiro ponto vamos lá, a visão bíblica da sexualidade. Em Gênesis 2:24 diz assim, 2:24. Então, qual que é a visão bíblica de sexualidade para nós cristãos? 2:24, né? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Então, aqui no se unirá, quer dizer que o homem e a mulher, depois do casamento, eles vão se tornar apenas um. Eles vão realizar o ato realmente do casamento, que é o ato sexual. Muitas pessoas usam esse versículo e alguns outros para dizer que o sexo para cristãos é apenas para procriar. Mas, será que isso realmente é verdade? O que você tem a dizer, Raíssa? Para responder essa pergunta, vou levar vocês lá em Provérbios 5, 18 e 19, onde diz assim: Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Saciem-te os teus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Alguns livros da Bíblia vêm com algumas metáforas, alguns trechos que lembram até mesmo uma poesia. E isso tudo é para ilustrar que o casamento cristão, o sexo no casamento cristão, não é simplesmente para a procriação, mas também para o prazer um do outro. Então, não é simplesmente pelo prazer do marido ou pelo prazer da esposa, é pelo prazer de ambos. Deus criou o sexo para ser um presente para o casamento, né? Com certeza. Então, se essa era uma das suas dúvidas, a resposta com certeza sim, o sexo é para procriar, é para continuar na sua descendência, mas também é o maior presente que Deus deixou para o casamento. Então, a vontade de Deus é que nós possamos realmente aproveitar disso, desse presente, e realmente usufruir, né? Como dizem Provérbios, lá também Salomão deixa vários em Cantares, né, vários versículos em Cantares falando sobre isso, que realmente nós devemos usufruir desse momento. E o sexo, por que ele não é feito antes do casamento? Porque ainda nós não somos uma só carne, nós somos duas pessoas individuais e o propósito de Deus é presentear o casal que se torna um só. Quando nós realizamos o ato sexual, nós realmente oficializamos que nós somos uma só carne. E quando nós fazemos isso antes do casamento, nós estamos desrespeitando, nós estamos desobedecendo uma ordem e um mandamento que Deus nos deu. Sim, no entanto, Deus, ele até mesmo chama quem comete, né, esse pecado do sexo antes do casamento como impuros e adúlteros. Exatamente. Como lá em Hebreus. Hebreus 13:4 diz assim: Digno de honra entre todos seja o casamento, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, se você é casado, aproveite e usufrua o máximo desse presente que Deus deu para vocês como casal. Se você é solteiro, espere pelo momento certo. E pode ter certeza que vale a pena esperar. A recompensa, com certeza, vai ser muito melhor do que você fazer antes do casamento. O segundo princípio que nós iremos abordar é compreendendo a intimidade no casamento. Vamos lá em Coríntios, né? 1 Coríntios 7, 3 e 5. O marido conceda à esposa o que lhe é devido,
e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Realmente esse versículo é um dos que dão muito o que falar. Ainda mais nessa época que a gente vê muito feminismo, a gente vê muitos movimentos ativistas que são totalmente contra os ideais cristãos. Então, se você for ver aqui, quando a gente vê falar meu corpo e as regras e assim por diante, tantas outras fases, que deixa bem claro que quando nós casamos, o corpo da esposa não é mais dela, mas agora é meu. E o corpo meu não é mais meu, agora é dela. O que isso quer dizer? Claro, é óbvio, só deixar bem claro uma coisa. A esposa está com dor, a esposa está passando mal, a esposa não está com vontade de ter um ato sexual, de ter um momento ali. Óbvio que você não vai forçar, que vocês não vão criar uma circunstância, uma situação ali desagradável, até porque isso pode até ser um crime, dependendo da situação. Estou querendo dizer que a Bíblia nos traz é o seguinte, que ela, por amor, ela negando os seus próprios interesses, que ela vai se doar totalmente por mim e eu por ela, né? É um se doando totalmente pelo outro. Sim, e aí que entra, quando diz que o corpo da esposa agora é do marido e o do marido é da esposa, entra não com essa palavra, mas é onde mostra claramente na Bíblia que a masturbação é um pecado. Porque a masturbação é a satisfação do seu próprio desejo, para o seu próprio corpo, em benefício pessoal. E a palavra de Deus fala muito bem, se o meu corpo é dele, o dele é meu, a masturbação não entra nisso. É algo sozinho, é algo isolado, e não feito com o seu cônjuge, com amor, como Deus planejou, né? E nós temos visto, né, muitos casais onde tem dificuldade nessa área sexual, onde passa crise no casamento, nessa área sexual, justamente porque um dos dois ou ambos é viciado em masturbação e acaba trazendo isso para o casamento. Então, quando a pessoa se satisfaz sozinho, ela deixa de procurar o outro, ela deixa de se interessar pelo outro e eles perdem essa conexão, eles perdem, né, essa identidade, eles perdem essa intimidade que o Senhor colocou ali para eles. E foi ótimo a Raíssa ter falado sobre isso, porque assim, uma dúvida que me trouxeram, né, até pediram para mim falar sobre é o seguinte: muita gente fala assim, mas a pornografia, a masturbação, beleza, é pecado, Deus condena. Sim, condena porque, como a palavra de Deus fala, que o sexo tem que ser depois do casamento, é o primeiro ponto. Segundo ponto, mas se o meu corpo não é mais meu e o corpo dela não é mais dela, quer dizer que eu tenho que levar prazer para ela e ela tem que levar prazer para mim. Como ela disse, quando eu faço isso sozinho, eu tô não pensando nela, mas pensando em mim próprio. A dúvida que me trouxeram era a seguinte: mas e se tiver um tipo de masturbação sem a pornografia, sem ver, sem pensar em outra pessoa, pensando na sua própria esposa? Tá errado da mesma forma por conta desse exemplo que a gente acabou de trazer. Você não está pensando no próximo, você não está levando prazer para o próximo, mas pensando em si próprio. E é esse que é o problema e é a questão que acaba se tornando um pecado. Porque você faz por benefício próprio quando você poderia ter um momento para desfrutar essa intimidade com o seu cônjuge. Então, mas minha esposa está trabalhando, meu marido está trabalhando, nossos horários não coincidem. Vocês se casaram, vocês precisam se organizar para que isso também venha fazer parte da rotina de vocês, venha fazer parte da rotina de vocês semanalmente que seja. E quantas pessoas, quantos casais que antes de casar é todo aquele fogo, aquele fervor, não consegue se segurar e tudo aquilo, né, que acontece e muitas vezes realmente acabam tendo relação nesse casamento e depois que casa, aí parece que esfria, não tem mais vontade, não se esforça, não cria o ambiente. A gente entende que muita coisa muda depois dos filhos, algumas coisas dificultam para ter alguns momentos, porém, nós devemos preparar esses momentos, nós devemos preparar um ao outro, né? Realmente pensar nisso, falar com o outro sobre isso, para que realmente se dedique a esses momentos de intimidade. E é aí que entra a questão de
O homem e a mulher são seres completamente diferentes. Nós já falamos disso aqui no canal. Somos seres diferentes. Deus criou o homem e criou a mulher. Se fosse para ser igual, ele teria criado sexos iguais. Mas não, ele criou diferente porque somos diferentes. Então, uma das características que temos de diferente é a questão da forma como a mulher vê o sexo e a forma que o homem vê o sexo. A mulher, ela é muito mais emocional na parte sexual do que física. E o homem já age mais pela parte física. Por isso que a gente brinca assim. Instinto, né? Instinto do homem é a mulher quer, o homem tá pronto. E a mulher não funciona assim. Então, é onde... Lógico, salvo algumas exceções. Existem alguns homens que às vezes pode ser que tenha algum problema hormonal ou às vezes está muito estressado e isso pode atrapalhar também a libido ali. Mas pode continuar. E é aí que entra o próximo ponto que a gente vai falar aqui, que são os desafios comuns e as soluções. Porque às vezes você pode estar pensando. Só antes de entrar no próximo ponto, a gente estava comentando sobre tudo isso, eu queria falar também sobre a pornografia. Porque assim, o primeiro ponto de destruição é dentro do casamento, dentro do lar. Mas não é só isso. Existem vários estudos do que ela causa no nosso cérebro, na nossa mente. Então, ela é um vício tão destrutivo que ela, além de nos prender a esse tipo de vídeos e coisas desse tipo, ela vai deturpar totalmente a nossa mente, ela vai nos afastar cada vez mais do nosso cônjuge, vai fazer a gente querer cada vez situações mais exóticas, mais extravagantes, mirabolantes e fora da realidade. A pornografia, eu tenho que falar isso pra você, a pornografia é uma mentira que toda essa indústria da pornografia, ela cria, ela faz a gente acreditar numa coisa que não é real. Então, assim, quantos casais passam por dificuldades, passam por brigas e às vezes até o divórcio por conta de ou o marido ou a esposa criarem expectativas que não existem, que realmente, quando a gente vê um vídeo, um filme, alguma coisa ali, que lá, às vezes aquela mulher está encenando, muitas vezes, né? Existem várias entrevistas com essas mulheres que elas falam que ela nem estava sentindo, nem estava gostando, que lá era realmente apenas uma produção para que pegue cada vez mais as pessoas. Então, assim, você vai destruir o seu casamento, você vai destruir a sua mente, você vai ficar viciado e sem falar nas consequências de maldição que pode trazer para sua vida financeira, sua vida emocional, pode te levar à depressão. Tudo isso que eu estou te falando, existem estudos que comprovam que realmente é algo totalmente destrutivo. E aí pode continuar para o próximo ponto. Então, quais são os desafios comuns e as soluções? Como o Yuri comentou, muitas vezes o homem que é viciado em pornografia, eu falo homem porque de forma generalizada a pornografia atinge em maior porcentagem os homens. Então, se o seu marido não tem te procurado, se o seu marido passa dias, semanas, até meses sem te procurar, é possível que ele esteja viciado em pornografia. E por que eu estou falando isso? Como eu disse que a mulher e o homem se comportam de formas diferentes em relação ao sexo, vou ler um versículo aqui para vocês. Lá em 1 Pedro 3,7 diz assim: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom maravilhoso da vida, para que não sejam interrompidas nas suas orações. Quando fala aqui que a mulher é a parte mais frágil, a mulher é a parte mais delicada, que tem que tratar com honra e tudo mais, leva a gente a pensar o quanto nós somos emocionais em relação ao sexo. Então, por exemplo, não adianta o marido tratar a esposa mal o dia inteiro, não conversa um com o outro, não aquece a esposa durante o dia e chega à noite, na hora de dormir, às vezes estão os dois cansados, o marido encostou, acendeu, e a esposa está ali, às vezes, estressada, cansada. Então, é importante que o marido trate a esposa durante todo o dia, e não apenas porque está com essa intenção, né? Conquiste, né? Conquiste a esposa todos os dias. Então, sim, trate com honra, com amor, com cuidado, com zelo. E da mesma forma, a mulher com o marido, né? E dessa forma, quando chegar no momento da intimidade dos dois, os dois já vão estar alinhados, os dois vão estar com vontade, com desejo de se ver. Então, nós temos algumas estratégias, né, que podemos utilizar para fazer isso durante o dia. Às vezes, vocês
cada um tem o seu emprego, então hoje a gente usa muito o celular para muitas coisas, então manda uma mensagem de texto, né? Faz um convite aí inesperado para o seu cônjuge, que eu tenho certeza que quando chegar o momento que vocês ficarem juntos, eu tenho certeza que irá fluir. Um dos desafios mais comuns que tem no relacionamento é essa dificuldade, às vezes, de conseguir se conectar com o seu cônjuge na relação sexual mesmo. Então, assim, vamos lá. Primeiro ponto. Se a sua esposa ou seu marido nunca corresponde ao seu desejo sexual, sempre foge, ou fala que está com dor de cabeça, ou está com alguma dor, e não está conseguindo, primeiro ponto, você tem que analisar se isso é algo hormonal, algo físico que está acontecendo ali com sua esposa ou com seu marido. Então, se precisa, procure um médico, procure meios, métodos, para ver se existe algum problema ali. É o primeiro ponto. Se for, você vai tratar para poder, né, conseguir chegar numa situação e resolver o problema. Sim. E o segundo ponto seria as emoções, né? As emoções. Procurar uma terapia. Porque pode ser que se a pessoa estiver com uma depressão, estiver deprimida, ou um ataque de ansiedade muito assim, né? E às vezes ela não se abre tanto, mas se for algo do tipo, pode atrapalhar muito também. Sim, com certeza. A ter uma relação. Porque todas essas doenças, né, psicossomáticas, elas diminuem muito os nossos hormônios. Então, gerando esse desequilíbrio hormonal, pode ocorrer sim, ainda mais hoje que está tão comum as pessoas sofrerem por estresse, né, outras doenças, mesmo ansiedade, depressão, e tudo isso pode levar realmente a um desequilíbrio hormonal. E algo muito importante, vocês precisam conversar sobre as relações sexuais, sobre a intimidade sexual. Isso parece que é um tabu, né? Principalmente no meio dos cristãos. Parece que o marido e a esposa eles não querem, ou têm vergonha, ou fogem desse tipo de conversa. Vocês precisam conversar. O que vocês gostam, o que vocês querem, quais são as suas expectativas, o que vocês não gostam, o que vocês não aceitam. Então tem que conversar. Porque assim, se eu não sei o que ela gosta, se eu não sei o que ela não gosta, se eu não sei qual é a expectativa dela, como que eu vou satisfazer os desejos dela? Então precisa ser conversado sobre essas coisas. Eu vejo que muita gente tem vergonha também, como você falou. Muita gente tem muita vergonha. Às vezes o homem tem vergonha de falar para a esposa, porque às vezes a esposa é mais tímida e tudo mais, então às vezes o homem tem vergonha de falar para ela o que ele gosta, quais as expectativas dele, e a mulher também, justamente por ser vergonhosa, retraída, acaba não entrando nesse assunto. Então os dois acabam fazendo ali, mas sem saber exatamente para onde estão indo, o que gostam, o que não gostam. E às vezes queria fazer uma coisa que ela ia gostar, mas não faz porque tem medo. E como que a gente faz para poder driblar essa situação, né? Para poder vencer esse obstáculo? Se um dos dois tem vergonha, se ambos têm vergonha. Realmente chegando e conversando, né? Orando a Deus para dar uma direção, se aproximando, mas criando mais intimidade com o seu cônjuge. E conversando, não, tem vergonha de conversar sobre as relações sexuais. Comece a conversar mais no dia a dia, comece a se aproximar mais, se tornar mais amigo, se tornar mais próximo. E em algum momento oportuno, o seu cônjuge ele vai te dar uma abertura para vocês começarem a conversar sobre isso. Mas é muito importante que vocês priorizem esse tipo de situação. Sim, e a intimidade sexual, ela não vem apenas do ato sexual em si. Ela vem muito antes disso. Nós já falamos aqui em outro vídeo que a oração em conjunto traz intimidade para o casal. O sexo traz intimidade para o casal. E durante o dia, os beijos, os abraços, as carícias, né, o carinho, tudo isso traz mais intimidade. Então, você sente mais a vontade de conversar sobre isso, né? Como homem, eu quero até trazer um exemplo disso, porque assim, eu não entendi, eu acredito que muitos homens também não entendem. Nossa, por que minha esposa nunca me procura? Isso é uma coisa que me incomodava muito. Por que ela não corresponde? Parece que ela nunca está com vontade, ou às vezes só quando eu procuro. E assim, a gente tem que entender que elas realmente funcionam diferente de nós. É o que a Raia falou no começo, às vezes só o homem viu alguma coisa, pronto, já quer, se tocou nele, já está pronto, e é assim que normalmente os homens funcionam. Mas as mulheres, elas funcionam de forma diferente. Nós precisamos, é como se fosse, né, um forno a lenha, você tem que ir lá cedo, começar a colocar lenha, começar a ir alimentando aquele fogo para lá de tarde, de noite, ele poder estar preparado para vocês terem uma relação. Então, assim, imagina, você ficou o dia inteiro ríspido com sua esposa, tratando ela mal,
não fez um favor, não tratou ela com carinho, aí chega de noite, ela chegou em casa, tá lá e agora eu quero, vamos ver. Tipo assim, muitas vezes ela não vai querer, porque a mulher ela funciona de forma diferente do homem e ela é a parte mais sensível, né? Sim, com certeza. E, assim, muitas vezes nós vemos também casais em dúvida, né, do que pode, o que não pode, e se deve orar antes da relação sexual, se não deve orar, a gente já ouviu isso. E onde que entraria essa fé, né, no ato sexual? Como trazer fé para o ato sexual? É mais na questão da oração juntos. Por quê? Tem que orar junto antes, durante, depois. Não, não é isso. É questão dos dois buscarem juntos em Deus o que pode e o que não pode. Então, às vezes, você quer perguntar para um pastor, para um líder, quer ouvir da boca de alguém, eu posso tal coisa, eu não posso tal coisa. Então, assim, nós não somos bobos. Muitas vezes, aquilo que a gente tem dúvida se pode, a gente já sabe que é pecado. A gente já sabe que não pode, né? É que na verdade assim, é bem complicado, porque, por exemplo, a Bíblia deixa claro algumas coisas e outras coisas ela não deixa tão claro. Por exemplo, assim, o caminho lá de trás, né? Lá na palavra de Deus fala assim que não se deve, que é errado. Então, se lá já está falando que não se deve, é o que o pastor Cláudio Duarte fala, né? Se você tem um parquinho pra você brincar ali, por que você vai usar ali A área de esgoto. área de esgoto? Então, assim, é engraçado, mas realmente, às vezes, e por que às vezes nós temos esse tipo de vontade, de pensamento? Por conta da pornografia que nos traz tantas coisas que não fazem sentido. Sim. E além disso que eu tô falando, existem também estudos que mostram que isso não é nem um pouco saudável para a mulher, até para o homem ali, né? Pode ser Sim, com certeza. um problema. É por isso que o casal, se tem alguma dúvida sobre alguma outra coisa que não está explícita como essa na palavra, eles devem buscar isso juntos em oração. Porque às vezes você escuta uma informação aqui, escuta uma informação ali, né? E entrar em acordo também, né? Por exemplo, mas será que eu posso colocar a boca ali? Não sei o que. Pessoal, de verdade, vocês têm que entrar em acordo. Amor, e aí, você tem coragem? O que você acha? Eu iria, eu gosto, não sei o que. Beleza, então é entre quatro paredes, é intimidade suas. Outras pessoas não têm que saber se não tá, se lá na Bíblia não tá. Se lá na Bíblia não tá falando que isso não pode, então é um acordo que vocês têm que ter ali. Se vocês aceitariam, se vocês gostariam, e enfim, é isso, né? E também, eu acabei de lembrar de um assunto também que é um pouquinho polêmico, que seria a questão dos xingamentos na hora H. Isso realmente é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado. Sim, porque a própria palavra de Deus não fala especificamente, eu posso chamar de tal coisa na hora H ou não posso chamar, mas fala muito ali de não utilizar palavras torpes um com o outro, né? Assim, Fala do uso da língua, né? De forma para trazer palavras de vida e não de morte. Então, sim, dependendo se eu sinto prazer ali na hora falando um palavrão, mas no seu dia a dia você falaria um palavrão? Então, não convém falar nesses momentos, né? E lembrando o seguinte, na palavra de Deus fala assim que nós devemos honrar nossa esposa. Será que com essas palavras que vocês estão dizendo, será que você está honrando ela? Será que fosse em outro momento você falaria isso para ela? Então, assim, eu não vou citar as palavras aqui, porque isso é muito individual, mas tem palavras que beleza. Só que, por exemplo, um palavrão ou chamar ela de alguma coisa, sei lá, que é uma profissão aí, não faz sentido, sim, né? Porque você vai estar desonrando sua esposa, você vai estar colocando um título nela de que eu tenho certeza que você não gostaria que ela fosse. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado, mas também é bom falar nesse assunto, porque, assim, muita gente fala também, pergunta, né? Mas o crente pode ser sensual ou não pode? No cotidiano, no dia a dia, uma mulher, um homem, ela não vai sair sensualizando, mostrando o corpo para outras pessoas. Não faz sentido, não convém. Porém, o ato sexual dentro do casamento é exatamente o momento perfeito para ter a sensualidade. Ela foi feita para esse momento. Então, ali no seu momento de intimidade, é o momento de vocês realmente se sentirem à vontade, se sentirem íntimos e serem sensual ali um com o outro, né? Sim, e o que o Yuri falou é até interessante, porque assim, nós vemos muitas, eu vou dar exemplo de mulheres, tá? Que eu sou mulher, então vou falar do que eu
Tô mais acostumada. Mulheres que para sair de casa ou saem com aquelas roupa nada, topinho, shortinho ou aquelas calças marcando totalmente o corpo. E na hora de dormir com o marido, dorme com a camiseta da prefeitura, Furada. camiseta do posto de saúde, roupa velha. Então, assim, essa geração tem invertido muito os valores. Então, para sair na rua, devemos usar da modéstia, devemos nos guardar. Eu até peguei um versículo aqui para falar disso, que está lá em 1 Tessalonicenses 4, 3 e 4. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Então, muitas vezes nós saímos na rua de maneira que não está santa, não está honrosa, de acordo com a palavra de Deus, e na hora de dormir com o nosso marido, na hora de ter um momento ali de intimidade, coloca o pijamão e tudo mais. Então, não. Deixa para você utilizar essas roupas mais sensuais, essas roupas muito decotadas, curtas, apertadas, que mostrem muito o seu corpo para o seu marido. Que é o momento certo. Sim, exatamente. E para os demais da rua... Ninguém precisa conhecer o seu corpo. Sim, vista-se de forma que esteja decente, de acordo com a palavra de Deus. Isso me faz lembrar também que antigamente, né, na Bíblia, as mulheres cobriam o cabelo com o véu. Hoje tem algumas religiões que ainda fazem isso. Porque o cabelo era algo sagrado pro marido. Então, assim, hoje, não, tirando algumas religiões que têm isso como tradição, doutrina e tá tudo certo, hoje o cabelo não é mais o objeto de sensualidade, né, da mulher pro marido, mas o seu corpo. Então, por favor, mulher de Deus, guarda o seu corpo, preserva o seu bem mais precioso. Isso é um presente para o seu marido. Cuida do seu corpo, sim. Faça exercício, se alimente bem, mas deixe que o seu marido veja isso. As pessoas da rua não precisam ver tudo que tem aí, pelo amor de Deus. E se você é solteira, guarde, porque um dia você vai ter um marido. E assim, a gente tá falando para as mulheres, porque acaba que muitas mulheres, às vezes, o corpo da mulher é mais sensual, o corpo da mulher é mais atraente. Por isso que acaba chamando mais atenção. Mas homem também precisa se guardar, não expor Sim, com nesse certeza. tipo de coisa, o corpo, para outras pessoas, se ele tiver com essa intenção, com esse ego. Então, assim, é preciso pensar nesse tipo de coisa também. E a última coisa que eu queria falar é o seguinte: se o seu marido ou sua esposa tem problema com pornografia, tem problema com esses pensamentos, com essas ideias que tá te deixando louco, já tá deixando ou louco, né, e tirando sua paz, existe uma forma certa de você abordar ele ou ela. Existe Sim. uma forma certa de vocês conversarem, de vocês chegarem num acordo. E como o Yuri falou, nós temos visto muitos casais que passam por esse tipo de problemas, mas justamente não contam para o cônjuge com medo do julgamento. Então, assim, seja o seu marido, seja a sua esposa que tem tido esse tipo de pensamento, não julgue em primeiro lugar, não atire pedras. Primeiro, escute, haja com sabedoria, busque em oração. E o principal, procurem ajuda. Mas não é para sair espalhando para qualquer pessoa que vocês encontrarem. Pessoa de confiança, né? Uma pessoa de confiança, ajuda especializada, que vão saber abordar esse problema da melhor forma e ajudar a driblar essa situação, ajudar a enfrentar essa situação, sem julgamento, sem cobrança, né? E com o método certo. Sim, com certeza. Primeiro ponto é não você chegar atacando e brigando e discutindo, mas ore a Deus, peça uma direção, comece a orar pelo seu marido ou pela sua esposa para que transforme o coração dele ou dela e no momento oportuno comece a conversar, comece a mostrar que não é esse caminho, que está trazendo maldição para vocês, para famílias suas, para casas suas. E eu tenho certeza que Deus vai dar uma direção para vocês. E nós estamos aqui porque nós podemos te ajudar com isso. Nós estamos preparando um evento, Jornada Casamento com Propósito. É um evento 100% online e gratuito. E nele nós vamos te ajudar a restaurar o seu casamento em uma união de amor, respeito e fé. Nós vamos deixar o link aqui embaixo e lá na bio do nosso Instagram também. É só clicar e se inscrever
que vai ter um grupo no WhatsApp com todas as informações. E nós esperamos você lá. E também se inscreve aqui no nosso canal e curte esse vídeo. Sim, e siga-nos nas outras redes sociais. Nós temos o nosso Instagram, que também é o mesmo nome, né? @ocasalmartini. Nós também temos TikTok e Kawaii. Então, toda semana conteúdo novo, todos os dias no Instagram e toda semana no YouTube. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com esses vídeos, através da palavra de Deus. Deus abençoe você. Até a próxima.